Vamos orar. Pai soberano, graças ao Senhor por hoje, pelos cuidados, pela vida de cada um aqui. Graças ao Senhor pela vida que o Senhor tem dado a nós. Graças ao Senhor por tudo, meu Pai. Abençoa esta aula que nós teremos agora. Que o Senhor possa usar o Guilherme, que possamos aprender cada vez mais sobre Sua palavra, aprender mais sobre o livro de Provérbios e conseguir atribuir a sabedoria que vem do Senhor em nossas vidas. Cuida de nós, cuida dessa noite e dos que ainda vão chegar, Pai. Por favor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu vou ficar aqui no celular mesmo. Certo, nós estamos então no versículo 15, mas o que vocês lembram, né? Porque a gente estava falando do mesmo capítulo, não terminamos na semana passada. O que vocês lembram assim, que nós conversamos, que nós falamos? Quem gostaria de compartilhar algo que lembra, que ficou meio marcado, que acha bom lembrar, onde a gente vai avançar? O problema é achar o que eu escrevi que é da semana passada. A minha Bíblia está toda arriscada. Tudo arrisca. Tá recebendo nova revelação aí, Mary? Alguém lembra de algo? Ninguém lembra de mais nada, gente. O que aconteceu? Lembra que foi falado que Oi? a soberba, que a soberba é um dos maiores males da humanidade. Uhum. Perfeito. Muito bom. Nós falamos mesmo sobre isso, né? Inclusive, a soberba, ela seria um empecilho, atrapalharia, justamente no que, ao meu ver, é a ideia do capítulo, que é o versículo 1, que ele diz que o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão, tá? Então, nós fizemos até aquela atividade, né, de a gente imaginar como seria o nosso dia com Jesus e como seriam as nossas atitudes ali com Jesus, vendo tudo que a gente... Na verdade, primeiro pensamos em como a gente agiria num dia normal e depois o mesmo dia, as mesmas coisas, só que com Jesus do nosso lado. E nós fomos vendo que talvez algumas atitudes nossas sejam um pouco mais precavidas, um pouco mais prudentes, um pouco mais alinhadas com a vontade de Deus, tendo em vista que Jesus estaria ali do nosso lado vendo. É a mesma coisa que quando você está trabalhando e de repente uma semana específica você tem que trabalhar com o seu chefe. Você já passou por isso? A gente coloca uma roupa melhor, né? Passa um perfume a mais. Ó, vamos ligar para os clientes aqui, que nem liga, né? Mas agora que está aqui, vamos ligar, não sei o que. Então, a gente faz sempre um esforço a mais. Você quer falar, Lina? Bela, você quer falar? Não? Eu coloquei assim que, eu acho que foi da aula passada, rejeitar a palavra traz consequências terríveis. E eu coloquei marcando o versículo 13. Aham. Quem Versículo zomba da 13. instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Isso foi uma das coisas que anotei, das 50 mil aqui. Perfeito. E também está tudo relacionado, ao meu ver, no mesmo contexto, a mesma ideia de saber ou rejeitar, quer dizer, saber como aceitar a sabedoria, né? Ou, no caso, alguns não querem aceitar. Então, como nós reagimos na medida que nós somos corrigidos. Quer falar, Carolina? Sim, acho que, tipo, uma coisa que me toca muito e que acaba me pegando bastante é muito a questão que ele vai falar cadê? No versículo 2. Do fruto da sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência, e também o 3, né? De quem guarda sua boca, guarda sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Eu sou uma pessoa que, tipo, eu posso ter, assim, ótimos conselhos, mas eu normalmente não sei como falar. Então, eu acho que uma coisa, assim, que acaba me exortando muito é com relação ao meu falar. Então, acho que é uma coisa que eu realmente tenho que tomar muita conta. E isso é uma coisa interessante porque não é a primeira vez e não é a última que ele fala especificamente sobre a forma que falamos, né? Então, de alguma forma, a sabedoria envolve muito a forma como a gente fala. Porque não adianta a gente ter um bom conhecimento, um conhecimento das escrituras, se não for acompanhado de um amor que é transmitido também através da nossa fala.
Inclusive, nós vamos falar sobre esse restante de versículos aqui que nós vamos ver. Ele vai falar sobre a mesma coisa também de novo. E como eu disse, não é a primeira vez que está falando e não vai ser a última também. Porque, ao meu ver, a fala é o reflexo do nosso coração. A fala vai refletir muito bem como está a nossa vida com Deus e como nós estamos ou não sábios. Então, a forma que falamos vai refletir muito bem isso. Deixa eu abrir aqui outra. É por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. É verdade. Para que, né, como já diziam ouvi muitas vezes isso, né? Para você falar menos e ouvir mais. Então, talvez seja uma boa coisa a se fazer. Então, deixa eu me fixar para vocês aqui. Aí, eu consigo ver vocês agora aqui também. Beleza. Então, vamos lá, vamos continuar então a nossa leitura. Alguém pode ler? Eu vou lendo por versículos, mas antes, alguém pode ler, só para a gente relembrar algumas coisas, para a gente entrar na ideia. Alguém pode ler do 1 ao 14? Ah, não, do 1 ao 15, já lê do 15, daí já começa no 15, daí a nossa conversa aqui. Pode ser? Alguém se dispõe? Enquanto pega uma aguinha. De qual até qual? Desculpa. 1 a 15. Posso ler. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é a violência. Quem guarda sua boca guarda sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O dinheiro ganha com o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. O ensino dos sábios é fonte de vida, e afasta o homem das armadilhas da morte. O bom entendimento conquista a favor, mas o caminho do infiel é áspero. Obrigado, Carolina. Então, olha só. Nós já falamos sobre tudo o que já foi lido, a maior parte. E justamente dentro da mesma ideia que ele continua falando, colocando sempre essas oposições, né? Sempre esses antagonistas. De um lado, a forma sábia que nós fazemos algo, de outro lado, a forma tola que nós fazemos, caso a gente não aceite a correção ou caso a gente não queira ouvir bem. Então, o versículo 15 justamente entra mostrando como a sabedoria te ajuda na sua vida cotidiana. Então, ele fala justamente que o bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Quando o texto fala sobre bom entendimento, ele não está falando de alguém que é inteligente ou que tirava sempre 10 na escola, com um QI muito alto, avançado. Não é nesse sentido. Não é sobre essa inteligência acadêmica. Mas é um bom entendimento no sentido de ter um discernimento bom. É alguém que consegue parar e pensar e perceber, olha, talvez eu precise de ajustar uma coisinha aqui na minha vida. Percebe que na nossa vida nem sempre tudo está em ordem. Reconhece ali o que às vezes precisa mudar, reconhece, consegue ouvir bons conselhos sem se estressar e tudo mais. E uma coisa interessante é que geralmente quem tem esse tipo de entendimento é alguém que é ensinável, que está disposto a aprender mais. É alguém que consegue ouvir uma correção sem transformar aquilo em uma briga ou pensar que aquilo é um ataque. Por exemplo, para a gente entender bem essa ideia, você confere mais em alguém que aceita conselhos ou em alguém que sempre acha que está certo?
Em quem você confiaria mais? Sei lá, vai contratar alguém para sua empresa, ou um relacionamento. Você prefere alguém que aceita bem o conselho ou que sempre acha que está certo? Acho que essa resposta é meio óbvia, né? Ninguém aqui quer alguém que sempre acha que está certo, porque, como a gente falou, né? Esse orgulho, essa arrogância de sempre achar que está certo, ele causa um certo afastamento das pessoas. A gente confia muito mais em quem sabe ouvir. Pensa comigo, porque quando uma pessoa é ensinável, ela não vai ser explosiva, ela não vive defendendo o seu ego, ela não vai criar conflitos por qualquer coisa. Porque ela consegue ouvir, refletir, ponderar e ajustar o caminho dela, caso seja necessário. Por isso que o texto diz que o bom entendimento conquista o favor. As pessoas naturalmente passam a respeitar, a confiar em alguém assim. Agora, quando ele diz que o caminho do infiel é áspero, ele está dizendo que é um caminho, um caminho desconfortável de ter ele. É difícil de andar nesse caminho. Tudo dá problema, tudo vira conflito. Você já conheceu pessoas assim? Que tudo que acontece é problema, nunca traz uma solução, só sabe reclamar, tudo vira faz aquele tempestade em um copo d'água. Então, por que às vezes a vida de alguma pessoa parece muito mais complicada? Muitas vezes, o meu querido maridão é surdo. É o quê? Como é que eu pulou aqui minha? É surdo de um ouvido e acabou de falar. Por isso ninguém confia nele. É. Mas muitas vezes, né, a pessoa tem uma vida muito difícil, muito complicada, muitas dificuldades, obstáculos. Não é porque Deus está castigando ela, não é porque Deus é inimigo dela, mas não é às vezes não é nem perseguição, não é azar, mas é porque está todo mundo contra ela. Porque a pessoa simplesmente não aceita essa correção. Ela ouve um conselho de um amigo, da esposa, do marido, dos filhos, ignora. Alguém alerta sobre alguma coisa, despreza. Então, a vida vai dando para essa pessoa uma consequência. E ela continua fazendo a mesma coisa. E o que acontece? Aos poucos, as pessoas, né? Quer dizer, ao pouco essa pessoa vai criando um caminho cheio de pedras ali, de relações quebradas, de portas que são fechadas, de uma reputação que é mais instável, assim. Então, por exemplo, se a gente pegar hoje uma pessoa que um jovem, ou pode ser qualquer pessoa, na verdade, que vai receber o conselho dos pais, ou de alguma pessoa da igreja. Recebe o conselho, mas responde, não, fica tranquilo que eu sei o que eu estou fazendo, eu prefiro assim mesmo, tudo mais. E essa pessoa ignora, e depois de alguns anos, ela começa a colher consequências das decisões erradas que ela teve. E aí fica, mas por que minha vida é tão difícil? Por que nada dá certo? Por que ninguém gosta de mim? Ninguém é pra... Amigo, muitas vezes esse caminho ficou mais difícil porque você nunca quis ajustar a sua rota quando alguém tentou te ajudar. Várias pessoas ali se estendendo a mão, te mostrando um melhor caminho, te falando que você ia ter dificuldades, talvez no seu casamento, nas amizades, em relacionamento específico com a igreja, e você não quis ouvir. Aí como é que vai ser fácil a tua vida? Não vai. Fala, Mary. Nós não somos robô, nós somos criados com livre-arbítrio, então eu tenho que escolher. E aí é o que fala no começo desse capítulo. Se eu não souber escolher, meu filho, so sorry. Exatamente. Então, olha só, né? Às vezes, as coisas ficam muito difíceis, a gente fica muito sozinho, se sente solitário, às vezes na igreja mesmo. Por que ninguém gosta de mim? Os irmãos não me procuram, não me chamam para nada, eu nunca estou envolvido. Às vezes você só é meio chatão. Às vezes você é uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa que acha que está sempre certo, uma pessoa que, né, tá sempre ali pondo defeito, sempre reclamando, sempre... E nunca é você, nunca... É sempre os outros. Então, eu já falei para você isso já, teve um momento na minha adolescência / vida adulta que eu parei e comecei a falar, gente, acho que eu sou chato.
né? Eu não sei se vocês sabem, talvez alguns me conheçam um pouco mais do que outros, sabem que eu sou um cara que às vezes perde o amigo, mas não perde a piada, e às vezes perde o amigo mesmo, né? Então, algumas vezes eu sei que isso incomoda algumas pessoas, e assim, eu tenho que me conter, eu tenho que me educar para não ser uma pessoa que seja insuportável para as outras pessoas. Olha o que ele vai dizer no 16 aí. Alguém lê o 16, por favor? Só o 16? Só o 16. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Olha só. O texto está falando a mesma ideia, só que ele vai aprofundar ainda mais. Porque no versículo 15, que nós lemos agora há pouco, quem tem um entendimento vai construir uma caminhada mais tranquila. E aqui ele vai mostrar como isso acontece na prática. Porque o prudente, ele age com base no conhecimento, ou seja, ele não vive reagindo por impulso, ou, não, tudo tá certo, eu que sou assim, você assim. Não, ele pensa antes de agir, ele considera a consequência, ele leva em conta aquilo que ele já aprendeu ao longo da vida, e principalmente aquilo que aquilo que foi aconselhado para ele, aquilo que foi corrigido. Agora, para vocês me ajudarem aqui também, o que significa, então, a gente agir na base do nosso conhecimento? É simplesmente saber muita coisa? Eu penso que não. O que você acha que é agir com base no seu conhecimento? Base no conhecimento. Mas é o que você falou, é arrogante. Porque eu acho que eu sei um monte de coisa e eu não vou aceitar que você, que é um manezão aí que acabou de chegar, de fraldinha, vem me falar como é que as coisas têm que ser. Eu vejo assim as pessoas às vezes agindo. Então, mas parece, Mary, pelo que o texto dá a entender aqui, né, a pessoa que age no próprio conhecimento, no próprio conhecimento não, o homem que age na base do conhecimento é o conhecimento bíblico, positivo, né, então é entendi, colocado para a pessoa prudente, né, não tá. Eu li errado. Não, mas tudo bem, porque pode ser que a pessoa haja no seu próprio conhecimento da tolice, e daí sim, entre nesse sentido que você falou. Que eu anotei aqui, Provérbios 3:7, que não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. É por isso, Sim. aí eu me confundi aqui. Não, sem problemas. Fala, Carolina. Acho que, tipo, é uma coisa que até me falaram, assim, bastante, né? Tipo, que eu gosto, assim, bastante de estudar. Mas que não necessariamente tudo que eu tô estudando eu realmente aplico, né? Então, foi uma repreensão bem dura que eu tomei, né? Pra ser sincera, mas a pessoa tá certa também. Então, acho que é muito do tipo, pra gente agir, né, aqui, pra gente conhecer, a gente tem que procurar, né? Então, depois do momento que a gente procurar e depois que a gente aprender, é para justamente a gente aplicar, porque também não é, digamos assim, não é fácil vir aqui e estudar, né? Mas também acho que o mais difícil ainda é admitir que você tá errado e ainda ter que mudar. Isso é complicado mesmo, né? Admitir que a gente está errado, olha, não gosto de fazer isso, não. Mas a maioria das vezes eu tô errado. Tiesco, você queria falar? Desistiu? Não desisti, não, vou falar. Ah, O homem prudente age com base no conhecimento, mas quem está perto também, se não tiver o conhecimento que o provérbio está falando, não vai saber se ele está sendo sábio ou não. Então é importante também que a gente tenha o conhecimento até mesmo para avaliar se aquele que está abrindo a boca está falando coisas corretas ou não. Daí a importância da gente buscar o conhecimento verdadeiro na palavra de Deus, porque quando você, pelo pouco conhecimento que a gente tem, quando alguma pessoa, às vezes até religiosa, mas abre a boca para falar das escrituras, você vê que ele não sabe nada, está falando coisa que, está falando um monte de bobagem, coisa da cabeça dele, coisa de uma mente humana, né? Então a pessoa mostra a insensatez dele quando abre a boca, né? Então abre a boca para falar bobagem, quem entende do assunto, né?
vai ver, tá falando bobagem. Se eu sou um cientista e alguém abre a boca para falar sobre alguma coisa nesse aspecto, eu vou saber. Agora, se eu não tiver conhecimento sobre ciência, eu não vou saber. Vou ficar com aquilo que ele falou. Daí a importância de todos nós buscarmos conhecimento verdadeiro. E aí vamos saber quando a pessoa está sendo sábio, ou quando está falando bobagem, ou quando está só falando coisas para se aparecer, ou parecer religioso, alguma coisa assim. Sim. Obrigado. Oi, fala, Lili. Pegando o 15 e juntando com esse versículo 16, né, que você falou que a boa inteligência é o que ouve os conselhos, né, ouve os bons conselhos. E daí, ouvindo os bons conselhos, procede com o que conheceu, com aquilo que recebeu de conhecimento. Não vai agindo pela inteligência dele mesmo, né? Do que ele acha, mas daquilo que ele recebeu, o bom conselho, do que ele ouviu, que fala muito de pais e filhos, né? Porque às vezes os filhos adolescentes, os filhos mais novos, muitas vezes eles acham que já sabem de todas as coisas, mas os pais vão ensinando, e se eles ouvem os pais, ele tem muito mais chance de ir pelo caminho certo, né? Não usa a própria inteligência, que muitas vezes a gente cria os filhos para serem melhores do que nós. E chega uma idade que os filhos já se acham tão melhores que não precisam nem te ouvir mais, né? Eu já sei por onde ir. Mas ele, apesar de ele ouvir os bons conselhos, ele tem a inteligência, mas ouviu os bons conselhos e agora ele aplica. Muito bom. Gostei da resposta de todo mundo. Eu não sei se isso foi uma indireta que você está dando, assim. Eu acho que é aí que entra a vingança da avó. Se serviu, que pegue. Eu não sei se é... Tem 3 filhos aí. Não sei se é de mim, não sei se é dos 2. Como é que... Depois na conversa. Mas, enfim. A minha mãe também estava concordando aqui, eu achei esquisito. Então, eu não tô entendendo. Deve ser o outro. É o motim das mães aqui? Tá acontecendo? É isso? Mas, enfim, eu penso que vai para esse lado também, como a Lela estava falando, não discordando dos outros, que tudo está dentro do meu pensamento também. Mas eu acho que é alguém que justamente leva em conta, principalmente aquilo que já foi corrigido para ela, aquilo que já foi ensinado, aquilo que já foi mostrado, que talvez eram pontos fracos e ela melhorou, e ela age agora nesse conhecimento. Porque a Lela falou bem em exemplo dos pais, e uma coisa que eu, como filho, muitas vezes, às vezes, enxergava meus pais como inimigos dentro de casa. Não, mas não deixa eu fazer nada, não posso fazer nada, eu não sei o quê. Mas depois de um tempo a gente vai entendendo que essas correções, se fossem ouvidas no momento certo, ou até mesmo agora, se eu me corrijo agora, eu teria evitado problemas. E é dentro dessa ideia que aparecem mesmo esses conselhos, no sentido de fazer com que a gente evite coisas ruins na nossa vida, sejamos poupados de coisas ruins na nossa vida, melhor dizendo. Porque, por exemplo, hoje com um filho, a gente já começa a pensar assim, que ele não precisa repetir os mesmos erros que eu para aprender. E nós também não precisamos aprender errando, podemos aprender com o erro de outros, né? Talvez seja uma forma mais sábia de aprender. E eu acho que os pais fazem muito isso. Falam assim, olha, eu já fui por aí e aconteceu isso, ou já vi alguém indo por aí e aconteceu isso, então não vai, vem para cá e tudo mais. Então, isso é interessante porque quando a gente ouve e percebe que os pais não são nossos inimigos, mas estão por nós acabamos desfrutando mais do que eles podem nos oferecer e, logicamente, evitamos muitas armadilhas, que é o que ele fala nos versículos anteriores aí, né? Que o ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. Então, e olha só, ele faz uma oposição aqui com o tolo expõe a sua insensatez. Ou seja, ele acaba revelando a própria tolice pelas decisões que ele toma. Olha, uma pessoa que age sem freio, ela decide sem considerar um conselho. Então, o ponto aqui é bem simples. A prudência nasce quando alguém leva a sério aquilo que aprendeu e as correções que recebeu.
Quem aprendeu com um conselho evita problemas na prática. Agora, quem ignora esses conselhos acaba construindo obstáculos para a própria vida. Então, a ideia que está sendo reforçada é a mesma do capítulo todo. A maneira como nós reagimos à instrução hoje determina que tipo de caminho nós vamos andar no amanhã, nós vamos escolher para o nosso futuro. Hoje em dia fala-se muito sobre romper alguns ciclos, né? O meu avô era alcoólatra, meu pai é alcoólatra, eu sou alcoólatra. Não, meu amigo, rompe esse ciclo aí. O casamento do meu avô não era bom, dos meus pais não eram bons, o meu também não é bom. Então, por quê? Porque talvez toda essa geração está vindo sem ouvir conselhos, sem ouvir as ideias ali que outras pessoas mais experientes orientam sobre determinado assunto, e isso causa problemas que nunca são reparáveis. Fala, mãe. O que você falou aí é muito interessante, porque eu li um livro e a mulher estava falando assim, explicando que ela estava acostumada a fazer um certo bolo, mas ela cortava um pedacinho. E a filha dela um dia perguntou: mãe, por que você faz assim? Que cabe dentro da forma. Ah, não sei, pergunta para sua avó. Aí foi lá perguntar para a avó. Ah, não sei, pergunta para a Bisa. Ela foi lá, ô Bisa. Ela falou: eu não sei por que essas mulheres fazem isso. Eu só fazia isso porque eu não tinha uma forma grande. Então, às vezes é uma coisa muito simples. É falta de realmente conversar ou perguntar. Quais são o que está acontecendo? Acontece assim, o que aconteceu, né? Alguma coisa aconteceu no passado e todo mundo simplesmente vai fazendo sem, de repente, até questionar o porquê? Sim. E isso é uma coisa interessante, né? Porque às vezes a gente não faz, a gente espera, por exemplo, alguém vir nos corrigir, mas dificilmente a gente vai até alguém e pergunta: como é que você acha que eu estou indo nessa área aqui? Como é que você acha que eu estou indo no meu casamento? Como é que você acha que eu estou indo na minha vida com Cristo aqui? O que você acha que eu posso melhorar? O que você acha que eu posso, talvez, evitar? Como é que... Geralmente a correção parece que vem só quando a gente já errou e alguém vem corrigir. Né? Mas talvez uma boa coisa que a gente possa fazer é fazer aquele checklist pré-acontecer alguma coisa, né? Pré-tragédia. Meu amigo, você que é mais experiente, fulaninho, como é que você está vendo a minha vida? Como é que você está vendo o meu casamento? Eu vejo que eu estou educando meus filhos. Você acha que está indo bem? Você acha legal? Acho que você tem filhos bem educados. Eu vou perguntar para você aqui e tal. Acho que geralmente a gente espera o conselho vir só quando já errou, né? Fala, Cristiane. O Gui, não só isso perguntar, como aconteceu comigo esses dias, que a gente também pode falar sem a pessoa perguntar, isso que você acabou de falar agora, como que eu estou indo, se eu mudei? Esses dias, uma pessoa veio falar isso para mim, né? Ela falou assim: nossa, Cris, você mudou tanto em certa área, assim, eu falei: sério? Aí ele falou: sim, hoje você está melhor nisso. Aquilo me deu, assim, uma alegria, sabe? Porque era uma área que eu luto muito sempre, né? E eu fiquei muito feliz de ouvir aquilo. E não perguntei, mas o fato daquela pessoa ter me falado me deu ânimo para continuar a fazer a coisa. Então, às vezes, a gente tem essa abertura com determinadas pessoas, né? E a gente também pode falar isso, mesmo se a pessoa não perguntou. Porque, às vezes, a pessoa também esquece ou fica, né, meio apreensivo de perguntar, alguma coisa assim. Mas eu particularmente, fiquei muito feliz e foi muito bom para mim. Sim. E é bom mesmo quando a gente vê que o nosso esforço está dando algum resultado, né? A gente fica, de certa forma, mais animado, assim, mais incentivado. E talvez uma boa coisa que a gente possa fazer um pelos outros também eu te conheci há um tempo atrás, tu era assim, agora já tá... Tô vendo que você tá lutando, melhorando, né? Continua se esforçando. Isso é uma boa prática que nós fazemos. Inclusive, isso pode estar relacionado com o versículo 17 também. Olha só, quem pode ler pra gente o 17 aí? O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Olha, que versão diferenciada, hein? A minha fala assim, ó: o mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. É a mesma coisa, né? Mas fez uma linguagem um pouco mais simples aí do que... Mas enfim, porque olha só, Cris, você estava falando de alguém que foi falar com você sobre isso, né? Talvez essa pessoa possa ser uma mensageira digna de confiança. Porque nós falamos
Antes da gente entrar nesse ponto, né? Porque agora a gente vai mudar um pouquinho o foco, mas continuando dentro da mesma lógica do capítulo, de como a sabedoria ou a falta dela aparece nas nossas atitudes do dia a dia. E a ideia do versículo é mostrar que tipo de mensageiro nós somos. Há um tempo atrás, acho que foi na aula passada mesmo, nós falamos como uma pessoa muda completamente o ambiente onde ela chega pelo jeito que ela fala. Né? Nós falamos isso semana passada. Então ela pode deixar o clima muito gostosinho, assim, de coisa boa conversar com essa pessoa, ou baixar aquele clima pesadão, assim, de chegou, né? Chegou a pedra no meu caminho. Então, às vezes, a informação não é tão grave, mas a forma como ela é levada cria um problema grande. Né? Por exemplo, vamos supor pegar o exemplo da Cristiane, que ela falou que uma irmã foi, o irmão, não sei, foi falar que ela estava melhor em determinada área. Talvez mesmo uma pessoa fazendo alguma coisa com uma intenção boa, ela pode transformar isso em algo ruim se ela não sabe falar. Pô, finalmente mudou, hein, Cristiane? Tá louco? Quantos anos você vai ficar desse jeito? Ninguém tá aguentando ficar perto de você. Agora tá. Né? O cara destrói a pessoa de elogiar. Então, olha como é importante. Porque, assim, de certa forma, todos nós somos mensageiros. Todos nós somos mensageiros. Então, nós podemos trazer a mensagem de formas diferentes também. A mesma mensagem. Então, quando nós fazemos isso de forma ruim, pode ser que crie um problema enorme. Isso é chamado aqui o tipo de mensageiro que é o perverso, ou o mensageiro ímpio. Não necessariamente é alguém que vai inventar alguma coisa, ou que vai distorcer, mas talvez que fala de uma forma imprudente, que não leva a informação com responsabilidade. Uma pessoa que quando entra numa situação, em vez de resolver, parece que complica ainda mais. Que deixa o clima tenso, que aumenta o conflito e que pode criar divisões. Então, por exemplo, no próprio ambiente da igreja, isso é muito comum. Quantas vezes um comentário mal colocado, ou uma crítica feita de maneira errada, ou até mesmo um elogio que foi feito de maneira errada, não, mas eu estava te elogiando. Né? Não acaba gerando um problema. Porque, às vezes, a pessoa pode até achar que está falando uma verdade ali, e pode ser até verdade o que ela está falando mesmo, mas ela não percebe que está falando sem sabedoria ou sem amor, e o resultado disso é um conflito. Fala, Mary. Para aqueles que lembram de Gibi, maga patológica é Madame Mim. Eram duas pessoas muito ruins, uma andava com uma nuvem de raios em cima da cabeça, que onde ela ia só ia acontecer coisa ruim. Esse aí não é do meu tempo, não, mas eu vou te confessar. Não era mesmo. Você falou a primeira vez, eu falei, o que ela tá falando? O que é Gibi? Nem almanac. Enfim, mas olha o contraste que ele vai dar justamente com um enviado de confiança que promove cura. O tipo de pessoa que leva a palavras, no caso, que vão restaurar ambientes. Agora, essa pessoa, aquela que não vai corrigir, que não vai chamar atenção, não. Ela pode até falar coisas difíceis, mas ela tem cuidado, ela fala com sabedoria. Ela fala pensando no bem das pessoas, não em inflamar aquela situação ou pisar na pessoa. Então, como eu disse, todos nós, de alguma forma, somos mensageiros. E pelas nossas palavras, pelas conversas que temos, pela maneira como falamos das pessoas, estamos sempre levando uma mensagem. E aqui entra, né? Mais uma vez, ao que ao meu ver é o tema central do capítulo. É quem aceita bem a correção. Quem aceita bem a correção aprende a falar com sabedoria também. E quem não aceita a correção continua falando de qualquer jeito, sem filtro, e acaba gerando conflitos por onde aquela pessoa passa, como a Mary falou, aquela pessoa que está com a nuvem na cabeça, né, jogando raio em todo mundo. Então, parece que isso nos mostra que a maturidade espiritual também aparece na forma como lidamos com as palavras e com as pessoas. Um coração que é ensinável, ele aprende a falar de uma forma que cura.
que vai levar essa unidade, que vai prezar pelo amor, que quer que aquela pessoa melhore, porque nós sabemos o potencial que ela tem para a igreja, que nós sabemos a alegria que ela traz quando ela está melhor, quando ela está bem, ou simplesmente pelo fato de que não queremos que ela esteja longe do Senhor em determinada área, ou que ela não colha consequências no futuro. Agora, às vezes nós podemos fazer uma correção que é correta, mas de uma maneira que vai acabar com a pessoa, de uma maneira que vai afastar ela, de uma maneira que você está só expondo o que ela faz de uma forma totalmente, talvez orgulhosa da nossa parte, mostrar, eu não tenho esse problema, mas você é assim, então você... Isso não é amor, isso não é cuidado. Isso, por mais que você esteja falando uma verdade, você está acabando com a pessoa. E isso, olha, muitas vezes pode causar um afastamento muito grande de um irmão, talvez que é um pouco mais sensível, de alguma coisa do tipo, que pode achar que, pô, a igreja é isso aqui, né? Isso causa um afastamento muito grande. Eu sei de pessoas que talvez não saíram da igreja, mas deixaram de servir, deixaram de participar de certos ministérios pela forma que foi falado com elas. Então, meus amiguinhos, todos nós somos mensageiros. Que tipo de mensagem nós estamos levando? As que curam ou as que causam divisão? Olha só, 18. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe um tratamento honroso. E aqui, por isso que eu acho que a ideia do capítulo é essa, porque está sendo repetida muitas vezes a mesma ideia, de como nós acolhemos bem a correção. Então, de que forma nós reagimos à correção? E, como sempre, o livro de Provérbios vai colocando dois caminhos bem claros diante da gente. Primeiro, ele fala de quem despreza, e desprezar, mais uma vez, não é só ignorar, mas é tratar a correção como algo sem valor, desvalorizar totalmente assim, a coisa, agir como se não fosse nada importante, como só se você soubesse alguma coisa. Ou, quando alguém mostra algum erro seu, você vai se mostrar resistente, orgulhoso ou indiferente. Então, essa pessoa não quer ajustar nada. E o texto diz que essa pessoa vai ser levada a um caminho de pobreza e vergonha. E essa pobreza aqui não está relacionada apenas ao dinheiro. Porque muitas vezes essa pobreza é de vida mesmo. Decisões ruins que vão se acumulando. Relações que estão sensíveis ou quase perdidas. Ou oportunidades que são perdidas, ou uma reputação que está manchada já. A pessoa vai repetindo os mesmos erros porque ela nunca quis parar para ouvir quando alguém tentou ajudar ela. Parece que o texto está nos perguntando, olha, você prefere uma correção agora ou uma consequência de um erro lá na frente? Porque a correção, inicialmente, ela incomoda, ela mexe com aquele nosso eguinho, que não gosta de ser mexido, às vezes pode até nos constranger, mas a consequência de uma vida sem correção costuma ser muito mais pesada. Deixa eu ver, que a gente mandou um texto do Enem aqui no chat. Deixa eu ler aqui. Vou ler com a voz da Letícia. Penso que a comunicação é um assunto bem presente em Provérbios, porque nossas palavras podem ser bênçãos ou maldição. Canal para as pessoas conhecerem a Deus ou se afastarem dele. E levando em conta que devemos cuidar do que é importante para Deus, cuidar de forma como falamos é cuidar das criaturas criadas por ele, e isso alegra nosso Senhor. Muito bom, Leticinha. Gostei do seu comentário e realmente penso que é nesse sentido que nós devemos tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque assim, eu não sei você, mas eu sei o tanto de pessoas que eu já machuquei pela forma que eu falei. Eu sei que talvez eu possa ter fechado as portas para alguém, né, de conhecer o evangelho, talvez essa pessoa vai ser muito mais resistente, talvez pela forma que eu falei para ela um dia. Talvez na minha maturidade, na minha tolice, mas talvez eu tenha afastado mais essa pessoa do que aproximado. Então, a forma que falamos, ela vai ser, sim, um meio pelo qual, como é que você disse ali, um canal de bênçãos ou de maldição, né? Ou trazer a pessoa perto ou afastar ela. Perfeito. Muito bom. E olha só o outro lado do versículo, que ele diz que quem acolhe a repreensão será honrado. Então, a pessoa que aceita a correção é essa pessoa que cresce. A pessoa amadurece, porque ela está disposta a ajustar os seus caminhos.
ela aprende com o erro. E com o tempo, isso gera respeito. Muitas vezes a gente tem ideia de quem está colocando ali, ou de quem é confrontado acerca de um pecado, e isso acaba sendo vergonhoso. E assim, é compreensível que tenha essa ideia de que, de alguma forma, estou sendo exposto nas coisas que eu estou fazendo, mas muito melhor é você ser exposto para ser corrigido. Eu estava conversando ontem sobre qual é o limite do pecado. Ele não tem limite. Porque ele vai levando a gente para coisas que a gente nunca imaginou fazer. Talvez, eu nunca faria um negócio. Faria sim, meu amigo. Pode ter certeza que você faria. Se você não controla os seus desejos, os seus impulsos, você faria. Nós não somos diferentes das outras pessoas que estão aí por aí fazendo essas atrocidades aí. A diferença é que nós estamos aceitando a correção de Deus e moldando a nossa vida nesse caminho. Mas fica sem você ser moldado, fica sem ouvir a correção, para onde isso vai te levar? Ixi! Tem um professor que falava assim, dá 1 metro para o pecado que ele toma 1 quilômetro de você. Né? Então, essa é a realidade do pecado. Então, quando nós estamos dispostos a nos corrigir, como eu estava falando, às vezes pode demonstrar algum tipo de... Pode parecer, é minha vergonha, eu ser corrigido. Eu acho que é muito pelo contrário, eu acho que é muito mais respeitoso você reconhecer o seu erro, tá pronto para falar do seu erro e tá pronto para ser ajudado sobre isso também. Não, me ajude, eu preciso de ajuda mesmo. Né? Sozinho eu não estou conseguindo. Eu preciso de ajuda, eu quero essa ajuda. Eu acho que esse é um bom ponto que a gente faz. Porque quem percebe... As pessoas percebem, na verdade, que essa pessoa é ensinável. É alguém que não vai viver preso no próprio orgulho. Isso vale para todo mundo, até para quem já tem muito tempo de caminhada com Deus. Porque o que acontece muitas vezes, ao meu ver, é que depois de alguns anos na igreja, a gente passa a ficar um pouco mais acomodado. Né? Falar assim, acho que já estou maduro, já estou bem. E a gente vê que não é bem assim, porque a Bíblia vai nos mostrando que até pessoas que eram muito maduras precisavam ser corrigidas. Lembra de Pedro e Barnabé? É Barnabé que Paulo corrige? Era Pedro e Barnabé, isso mesmo, né? Isso, é isso mesmo. Pedro, um dos apóstolos mais respeitados, um dos líderes dos apóstolos, ele que em Atos 2 lá pregou para mais de, sei lá quantas milhões de pessoas, milhares de pessoas que tinha, né, um instrumento de Deus, ele que abriu ele que fez a primeira pregação evangelística lá em Atos 2, ele que abriu as portas para os gentios, mas, em determinado momento, ele começou a agir de forma incoerente, se afastando dos gentios quando alguns judeus chegavam. O que acontece? Paulo chama a atenção dele. Falou, meu amigo, o que é isso? Né? O que está acontecendo? E Pedro podia ter reagido com orgulho, porque a gente conhece Pedro e sabe que ele era, né, um pouquinho mais... né, um pouquinho mais... Então, o que ele agiu com orgulho? Não. Ao meu ver, ele aceita bem a correção de Paulo ali. Tanto é que ele aceitou a correção, ajustou o caminho dele e ele continuou sendo usado por Deus e ele depois escreve as cartas, as 2 cartas dele lá que falam muito sobre fé. Ficar tão maduro pode ser. Um bom comentário, Wagner. Obrigado. É verdade. Então, olha só, até Pedro não foi poupado disso. Quem dirá nós, né? Pedro que estava lá. Pedro não foi Pedro que andou com Jesus nas águas? Não foi Pedro que falou, você é o Cristo, o Filho de Deus. E ele mesmo estava ali. Quando os judeus chegaram, saía de fininho de perto dos gentios para eles não verem, né? Meu amigo, Paulo deu no meio deles. E olha só o resultado disso. Depois Pedro está lá escrevendo 2 cartas que falam extremamente, talvez as cartas mais profundas que falam sobre fé. 1ª e 2ª Pedro. Então, olha só. Esse é o ponto, ao meu ver, de Provérbios, nesse capítulo inteiro que nós estamos vendo. A grande diferença entre quem cresce e quem se perde, muitas vezes está na maneira como reage à correção. Quem despreza vai continuar preso nos mesmos erros, mas quem vai acolhendo a correção amadurece e acaba sendo honrado por isso. Olha o 19. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Então, né, Deus não vai condenar uma satisfação legítima. Ele reconhece que o nosso coração humano se alegra quando algo esperado se cumpre.
pode ser até mesmo um comportamento que nós estamos corrigindo, um pecado que nós estamos lutando, há satisfação nisso. Mas aqui o ponto central é que os tolos, eles detestam afastar-se do mal. Muitos querem resultados, mas não querem abandonar o erro. Muitas pessoas querem um casamento estruturado, firme, mas não querem abandonar o orgulho. Querem uma prosperidade, mas não querem abandonar a desonestidade. Quer paz, mas não quer abandonar o pecado? Ô, meu amigo, que isso? Então, o ponto principal tem que ter uma transformação interior. Não é apenas um comportamento, mas é a postura do seu coração. Olha como Deus insistia com Israel. Meu amigo, olha, povo, vocês querem favor, vocês querem cura, vocês querem honra, querem alegria? Vocês estão dispostos a ver com prudência, aceitar a disciplina, abandonar o mal e ver debaixo da lei? Não. Então vocês não vão querer o contrário de tudo que vocês estão querendo. E não é esse ciclo de Israel o tempo todo que a gente vê? Eles vão lá, estão servindo ao Senhor, pecam, abandonam, vão para idolatria, fazem qualquer coisa, castigo vem. Depois do castigo, Deus levanta alguém para libertar eles, para livrar eles e tudo mais, eles voltam, se arrependem, dão glórias a Deus, e daqui a pouco o que acontece? Cai de novo no mesmo pecado. É um ciclo que se repete, e acontece hoje em nossas vidas também, muitas vezes. Então, será que a gente está disposto a viver com prudência, aceitar a disciplina e abandonar o mal? Porque a sabedoria exige uma decisão nossa. O favor de Deus, estabilidade, alegria, são consequências de uma postura humilde e prudente que nós temos que ter. Então, talvez a gente possa se perguntar, e deva se perguntar, então, se nossas escolhas estão moldando o nosso caminho, com quem estamos caminhando e que tipo de influência estamos permitindo sobre nós? Porque nessa caminhada, querendo ou não, nem sempre estamos sozinhos. Quem que eu estou levando para essa caminhada junto comigo? Quem que está me acompanhando? Quem que está trilhando os mesmos caminhos que eu? E é dentro desse ponto que vai chegar o versículo 20, dizendo: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. O homem bom deixa a herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Então, olha só, como eu estava falando, ninguém anda sozinho na construção do seu caráter. Tá? Tem até acho que eu falei semana passada, se eu não me engano, que há quem diga que nós somos resultado das 5 pessoas que mais andamos. Né? A nossa personalidade é formada a partir das 5 pessoas que nós mais estamos próximos. Então, nós vai pegando um pouquinho de cada, do que acha bom, do que acha legal, e vai colocando na nossa vida, ou as coisas ruins também, né? Enfim. Então, o texto está falando assim, olha, caminhar com os sábios é conviver com quem está vivendo com discernimento. E, querendo ou não, nós sabemos que a convivência molda. As conversas também vão sendo moldadas, as referências vão sendo moldadas, e aos poucos você começa a pensar como aquele grupo pensa. Por isso que associar com insensatos conduz lentamente a decisões ruins e consequências dolorosas. Eu já imagino que você tenha tido amigos que daqui a pouco eles falavam de um jeito, daqui a pouco você estava falando igual eles. Ou gírias, ou sei lá, apelidos, ou a forma de falar, que daqui a pouco a gente é muito influenciável. Né? E a gente nem percebe muitas vezes isso. Então, a direção da vida é influenciada pelos companheiros que nós escolhemos, pelas companhias que nós escolhemos. E eu já ouvi da minha mãe, já você deve ter escutado a sua também, não vai lá com o fulaninho que ele é má influência para você. E minha mãe mal sabe que às vezes eu que era a má influência do grupo. Né? Mas assim, eu imagino que todo mundo já escutou da mãe isso. Não vai dar com o fulano, não. Ele não é boa gente para você, não. Vai te levar para o mau caminho. Então, olha só. A gente vai se parecendo com quem a gente anda. Não tem jeito. A gente se parece com quem a gente anda. Então,
se você olha para mim, talvez você veja um pouquinho... Você olha para mim hoje, você vai ver um pouco da Letícia em mim. Talvez você veja um pouco de alguns curitibanos aqui em mim, porque é com quem eu tô próximo hoje. E da mesma forma que você olhar para Letícia, talvez você se você olhar para Letícia, você vai ver um pouquinho de mim também. Se eu olho para você, talvez eu veja um pouquinho do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, né? Porque nós somos influenciáveis. Nossa construção de personalidade é feita dessa forma. Então, o texto amplia essa ideia, mostrando que as escolhas morais não ficam sem resposta. O mal persegue o pecador, mas não como acaso ou por castigo, mas como consequência desse estilo desalinhado que ele tem, estilo de vida desalinhado. Agora, aquele que é justo vai experimentar bem o resultado de uma caminhada coerente. O contraste aqui não é uma coisa somente superficial. Ele mostra que a vida moral tem efeitos contínuos na nossa vida. Tá? Fala, Lelinha. Ô Gui, e é tão diferente mesmo de ouvir o tolo e o sábio, né? Que se a gente ouve as coisas do mundo, ser imprudente, fazer o que é mal, é vantagem, parece que a gente está sendo esperto. Sim. E fazer o que é certo, você está sendo tolo. É totalmente ao contrário mesmo, né? Então, a gente é sufocado por tantas informações, onde que a gente tem ouvido muito aqui em Londrina, o sermão está sendo direcionado para a gente viver com um olhar na eternidade. Que a gente precisa andar desse jeito, olhando, vendo os conselhos das pessoas que estão indo nessa mesma direção. Isso. Porque nós estamos vivendo nesse mundo e a maioria é contra. Não está com um olhar na eternidade. Então, parecemos tolos, mas é ridículo querer fazer isso, né? Fazer o certo é ridículo. Sim. Né? Não é bom, então, muitas vezes a gente quer ser aceito pela maioria. E não pensa, né? Como que eu estou mesmo? Quem que eu estou ouvindo? Eu estou sendo sábio de estar ouvindo aqueles que vão me levar, me ajudar a caminhar até o céu, ou estou indo para qual direção? Sim. E, geralmente, né, o que acontece como você falou, é justamente o oposto. A gente prefere muitas vezes ouvir as pessoas do mundo do que as pessoas que estão na mesma caminhada com a gente, né? Então, eu já vi pessoas, por exemplo, eu não pedi de conselho de casamento para pessoas que não estavam na igreja, para pessoas que não tinham um casamento muito... Eu falei, tá, ok, né? Ok, fala, Mary, antes que eu fale besteira aqui. Fala você besteira. Antes que você fale besteira... Uma coisa, eu acho que eu já até comentei isso, mas a minha mãe sempre fala que ela fica muito triste em ver que as pessoas, até isso, pessoas da igreja, né, estão se recusando a, como fala no versículo, a castigar o filho quando é necessário. E a cabeça da minha mãe é assim, o chinelo é a melhor coisa que tem. E ela fala assim, não, eu vou pegar um chinelo do tamanho de tu, eu vou levar e vou dar primeiro nos pais, porque eles precisam aprender a ser pai e mãe. Aí depois a gente bate nos filhos, porque não é possível. Ela olha assim, como é que pode uma criança desrespeitar o pai, desrespeitar a mãe? Como é que ele vai aprender a respeitar a Deus se nem os pais ele está respeitando? Isso dentro da igreja, porque fora da igreja a gente nem... né? Tem como exigir muita coisa. Não dá. E assim, né? A gente vai. Deixa eu chegar lá nessa parte ainda, porque isso que nós estamos falando, né, sobre esses efeitos que trazem o andar com o sábio e com o tolo, ele vai se estender ao nosso legado. Ele vai dizer que o homem íntegro não vive, porque o homem íntegro não vai viver apenas para si, mas ele vai construir algo que ultrapassa a sua geração. Essa herança não necessariamente é de dinheiro, mas talvez algo de valor, né? Algo que dê direção, algo estável. Agora, o acúmulo do ímpio, ele não tem permanência garantida. E o texto vai deixar claro que essa integridade sustenta o futuro. E a injustiça não consegue preservar o que acumulou.
E nós somos lembrados também que a terra pode produzir abundantemente, mas a falta de justiça destrói essa abundância. Ou seja, não é apenas uma questão de recursos, mas de retidão. Onde há justiça, até o que poderia onde não há justiça, até o que poderia prosperar se perde. A prosperidade depende de princípios corretos. E isso, como agora sim, chega no ambiente familiar. Porque a disciplina, ela é apresentada não como dureza, mas como uma responsabilidade amorosa. Corrigir os nossos filhos é investir no futuro deles. E omitir-se a fazer isso é abandoná-los. Abandoná-los. A formação de um caráter exige um cuidado ativo. E isso envolve, sim, a correção, a disciplina. Nem se necessário dar umas palmadinhas na criança. Tá? E, de fato, Mary, eu concordo com você nessa questão, onde as pessoas estão confiando na sabedoria humana, em vez de confiar na sabedoria de Deus. Deus instrui claramente que nossos filhos têm que ser corrigidos, e hoje nós queremos criar uma geração, eu digo nós, que essa é a minha geração, queremos criar filhos que não estão acostumados a ouvir não, que não podem, aquela educação, uma educação mais, algo que é mais positivo, não, olha, você quer fazer isso ou aquilo, não tem que querer nada, você é criança, tem que fazer isso e pronto, acabou. Quem tem que saber se você tem que tomar banho, se tem que comer, se tem que deixar de ir ou ir, sou eu, não é você, você não tem discernimento nenhum ainda. E aí vai o que a Mary falou, se a criança não é disciplinada no início, como é que ela vai ser disciplinada quando adulta? E sabe quem mais vai sofrer com isso? Essa criança, que vai ser um adulto frustrado, vai ser um adulto com dificuldade de ouvir, que não vai saber ouvir bem a correção. Por quê? Porque você não corrigiu. Então, eu vou deixar aqui para vocês a liberdade. Se vocês verem eu virando um pai que não corrige meus filhos, me chamem a atenção. Tá bom? Já vou comprar o chinelo. Então, porque assim, claro, né? Vamos colocar que existe a correção e existe o espancamento também que acontecia antigamente, que esse não é saudável, não era de Deus, é só uma descontar da raiva dos pais que estavam ali e tudo mais. Esse ok, todo mundo entendeu que eu não estou falando disso. Então, de umas palmadinhas, né, no bumbum ali, para corrigir a criança mesmo. Ô Guilherme, mas uma vez o meu pai falou assim, existe o espancamento porque o pai e a mãe não têm paciência de educar o filho. Sim. Aí o filho vai, porque o filho é um ser absurdamente inteligente, desde quando está dentro do ventre, ele já é inteligente. Aí ele já sabe como manipular os pais, aí ele vai, e de repente leva uma surra. Não, se o pai e a mãe forem inteligentes e fizerem com sabedoria, como está escrito aqui, acho que o capítulo 13 devia ser um capítulo lido por qualquer pai e mãe, né? Eles não vão perder a paciência, porque eles estão educando desde sempre. E minha mãe fala, é com meses que você educa. Com meses. Não é, eu lembro das minhas irmãs, aquelas duas goiabas lá, eu sou 9 anos mais velha que uma, 7 anos e meio mais velha que a outra, e eu, a mãe, a fulana não para de chorar, ela já está trocada, mamada, amanhã ela para de chorar. Mas então eu não vou para a escola, não, você vai para a escola, se você não dormir, problema é teu, amanhã cedo você está indo para a escola. Rapaz, era 2 dias, estava dormindo. Não tinha essa. Minha mãe e meu pai foram muito assim, pum, não tem essa. Criança não manda em casa. Quem manda em casa é o pai em primeiro lugar, a mãe. E eu vejo a dificuldade imensa nas congregações quando você tem pessoas que não estão fazendo isso com seus filhos. É bem difícil. Sim. Eu vejo que vai ser uma geração que vai ser difícil de lidar. E vai ser difícil de colocar na cabeça dessas crianças isso aqui que nós estamos estudando hoje, né, desde semana passada. De como é bom aceitar bem a correção. Isso é sábio ser feito isso. E eu vim vindo uma geração que não está acostumada em ser corrigida. Então, temos um problema. Fala, Elinho. Gui, e o maior problema é que quando a gente conhece a Deus, chega para Deus, a primeira coisa é que nós vamos ser corrigidos. Né? E se nós não aprendemos ou nunca tivemos correção,
vai ser muito mais difícil Sim. ouvir a correção. Então, é um preparo para a criança, se é difícil, então, nos ouvir, imagina Deus, porque, né, que corrige de uma maneira assim, não tem volta, é sim, sim, não, não. Né? Vamos preparar. Então, essas crianças são nos dadas para nós nos preparar elas para esse encontro com Deus. Sim. Né? Muitas vezes a gente não tem sabedoria de entender isso, né? Por isso que a avó estraga o neto, que a gente quer, mas a gente não precisa espancar, vamos fazer assim, e defender. E esses dias eu tava conversando com uma pessoa, e eu falei assim, olha, às vezes vale a pena você mudar isso aqui. E a pessoa falou assim, mas se eu fizer isso, eu vou deixar de ser eu. Eu falei, é isso mesmo. Você tem que deixar de ser você mesmo. A ideia é essa. A ideia de estarmos em Cristo é que você não seja mais você. Que você nunca mais seja como você, que as pessoas olhem para você e falem, você está diferente. Você não é mais você. É, porque agora eu quero ser como Cristo. É isso a diferença que tem que ver na nossa vida. Então, é para a gente ser cada vez menos a gente mesmo. Enfim, vamos continuar, porque já passou nosso horário, ó, vocês não param de falar aí. Então, olha, o capítulo vai encerrar com um contraste interessante, mais uma vez, porque ele vai dizer que o justo vai experimentar satisfação e o ímpio vai viver em carência constante. Então, isso aqui, carência não, ele fala sobre... permanece famintos, né? Então, não é apenas sobre comida ou sobre bens, mas sobre algo mais interno. Porque o justo, ele encontra contentamento, agora o ímpio ele, em busca de algo que nunca vai se completar. E assim, o fechamento do capítulo vai amarrar tudo como nós dissemos antes, porque as companhias moldam caráter, as escolhas vão moldar consequências. A integridade vai construir um legado, a justiça sustenta a prosperidade, a disciplina forma o futuro e retidão produz satisfação. Então, o texto inteiro aponta para que o caminho que escolhemos determina o tipo de vida que nós experimentaremos no futuro. Então, para concluir, quando a gente olha para o capítulo 13, a impressão é que Salomão está colocando dois tipos de vida diante de nós o tempo todo. Não são apenas frases soltas, não são apenas provérbios soltos, mas é como se ele estivesse mostrando dois caminhos que uma pessoa pode seguir. O caminho da sabedoria e da tolice. E ao longo do capítulo inteiro, ele vai mostrando como esses caminhos aparecem nas coisas mais simples da nossa vida. Na forma como você fala, na forma como você reage à correção, nas amizades que você escolhe, como você lida com o dinheiro, com desejos, com a disciplina e até mesmo com o futuro da sua família. Então, pequenas decisões vão construindo uma direção. O sábio vai ser descrito como alguém que escuta o conselho, aceita a correção, pensa antes de falar, escolhe bem as suas companhias e aprende a controlar seus desejos. Agora, o tolo vai justamente em oposição a tudo isso. Rejeita a instrução, fala sem pensar, insiste em caminhos errados e depois sofre consequências das próprias escolhas. Então, Salomão está mostrando uma verdade muito simples, mas que muitas vezes é até esquecida. A vida que você colhe amanhã começa nas escolhas que nós fazemos hoje. Agora, lembra daquele exercício que nós fizemos no início da semana passada, que para imaginar como seria o dia que Jesus passasse com você, andando com você, e tudo mais? Ele estava vendo as suas conversas, as decisões, seus pensamentos, as atitudes e tudo mais. Então, as suas decisões foram diferentes quando Jesus estava vendo tudo? As coisas seriam diferentes. Talvez algumas palavras que você disse, né, você pensou mais antes de falar, talvez onde você foi seria um lugar mais aconselhável a ir, talvez você mudaria algumas coisas que você fez no seu dia a dia. Então, algumas atitudes você perceberia que não combina com alguém que está andando perto de Jesus, naquele seu dia lá que você estava imaginando. Talvez. E aqui está o ponto onde eu queria trazer a ideia, que eu queria terminar esse capítulo uma vez só, mas não deu. Mas viver com sabedoria, no fundo, é viver como alguém que sabe que Deus está presente na nossa vida. É escolher o caminho certo, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém está vigiando. É construir uma vida que honra a Deus em todas as decisões que nós vamos tomar, mesmo nas pequenas. Então, a pergunta que eu vou deixar para que a gente pense aqui, para que você pense na sua vida e tudo mais, e é bem séria essa pergunta, que
Se Jesus realmente passasse o dia inteiro com você, vamos colocar amanhã, o que você mudaria na sua forma de viver? Tá? Agora, a pergunta, dentro dessa pergunta, é: por que esperar Jesus estar visivelmente ao seu lado para viver dessa forma, se ele já está presente na sua vida hoje? Ele já está nos corrigindo. Ele já está nos cuidando. Ele já está nos mostrando o caminho bom, o caminho ruim e a consequência dos dois. E por que às vezes a gente vai estar agindo ainda como se não soubesse? Então, a ideia, meus amigos, que eu queria trazer para a gente, nesse capítulo 13, é justamente essa. Nós sabemos já o que Deus espera da gente. Nós sabemos o que Deus quer, o que Deus pensa, o que Deus deseja de nós. O que nos impede, então, de ouvi-lo e de corrigir as nossas atitudes? Né? Naquele seu dia sozinho, você fez assim, no seu dia com Jesus, você fez assado. Por quê? Nós éramos goiaba, por isso não ouvimos. Eu falei isso na semana passada. Nossa, me identifiquei bastante com o tolo aqui nessa passagem. Que eu não gosto de ouvir correção. E Jesus está nos corrigindo. Por quê? Porque ele nos ama. Esse é o princípio da correção, é esse, o amor. E a pergunta que você tem que se fazer, essa sim que é a principal, é: por que eu não estou ouvindo a correção? Então, meus amigos, lembre-se que o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Quem que você é nessa história aqui? Então, pense nisso. Então, meu irmão nosso que sempre falava isso. Pense nisso. E pra gente, já passou nosso horário, tá? 9h13. Eu vou dar uma notícia aqui rapidinho. Ou, Pego, se quiser parar de gravar, já pode ficar à vontade, que eu vou dar uma notícia.